fundos de papel para 2024 irão se recuperar? Olha, o prognóstico é positivo, né? Se vocês observaram o que aconteceu nesses últimos 30, 45 dias, já dá uma leitura ali que os fundos de recebíveis estavam realmente bastante defasados e começaram a já se recuperar nesse ralizinho de final de ano. Mas ainda algumas outras coisas precisam acontecer, especialmente termos aí realmente uma consolidação da queda de juros, que ela possa ficar abaixo aí de um dígito, talvez, e que nós tenhamos juros futuros também abaixo de um dígito, que nós tenhamos NTNBs abaixo aí de 5%, né, o juro real de 5%. Então, algumas coisas, o prognóstico é bem positivo. E se você observar, mesmo que tudo isso ainda não tenha acontecido, alguns fundos de papel já começam a negociar muito perto do valor patrimonial, em alguns casos até acima, né? Alguns outros fundos imobiliários de papéis precisam também de um certo fôlego com relação às suas cotas patrimoniais, que também estão sofrendo com a remarcação dos ativos, tanto dos CRIs, quanto em alguns casos dos fundos imobiliários ali presentes. Então, quando a gente coloca aí, olhando para o para-brisa para 2024, sim, eu estou otimista com os fundos de papéis. Eu acho que eles ficaram praticamente lateralizados nesse ano passado, aliás, até com mais quedas, né? E o que protegeu um pouquinho mais as quedas foram os rendimentos distribuídos. Então, se nós excluirmos os rendimentos distribuídos, muito possivelmente a grande maioria dos investidores de fundos de papéis estão com as cotas um pouco abaixo aí dos seus preços médios, vai depender de cada um o momento que começou, desde quando está comprando, mas se nós olharmos aí para 2024, me parece que algumas destas questões que estão ainda um pouco precisando, né, serem confirmadas, essas premissas precisando ser confirmadas, à medida que algumas delas começarem a ocorrer, a nossa leitura aqui é que os fundos de papéis voltam a protagonizar, né? Então, as últimas grandes emissões de cotas, inclusive algumas acontecendo agora nessas últimas semanas, todas elas para fundos de tijolos, né? Mas, por outro lado, se a gente voltar ali em 2020 e 2021, o protagonismo ficou todo com os fundos de recebíveis, eles foram as grandes estrelas dos fundos imobiliários, né? Chegaram a quase 45% aí de exposição no IFIX, a tendência é que agora fique um pouco mais para baixo, o que na minha leitura é até saudável, pensando como classe geral de ativos. Então, sim, acredito que os fundos de papéis deverão se recuperar. Obviamente, a gente não está falando de casos específicos, alguns podem se recuperar mais, outros menos, outros não recuperam, outros podem recuperar talvez um pouco mais tardiamente. Cada caso é um caso, e aqui eu estou respondendo de uma maneira mais ampla. Sim, estou otimista na média com os fundos de papéis. Eu acho que os fundos de tijolos, sim, devem se valorizar com a queda de juros, por outros motivos. Eu acho que os fundos de papéis eles devem se valorizar porque, no relativo, ele acaba ficando mais atrativo do que a renda fixa tradicional. E as pessoas tendem a naturalmente fazer essa comparação dos fundos de papéis, uma vez que são ativos que entregam ali a amortização, dentro da amortização, né, a correção monetária e os juros ali que são pagos via de regra mensalmente, tá bom?